Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o vereador Pedro Kawai, eu estou o diretor da Escola do Legislativo. Um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui, mesmo de maneira online, mas de uma maneira muito carinhosa e muita gratidão por vocês estarem com a gente aqui, porque a Escola do Legislativo é um programa da casa, né, um departamento da nossa Câmara Municipal, e trabalha a construção das políticas públicas, a participação popular, né, trabalha a questão da educação, são pilares aqui da nossa escola, e para a gente poder desenvolver todos esses trabalhos que nós estamos envolvendo, que já fizemos, nós precisamos da participação de vocês, e vocês estando com a gente aqui nos motiva cada vez mais a continuar essa parceria importante da população com a Câmara Municipal. Pessoal, bom, todo mundo aqui já sabe, né? Nós estamos aqui na palestra Benefícios para Pessoas com Deficiência, do ciclo Direitos Previdenciários, conheça os seus direitos. E aqui quero aqui já a oportunidade de agradecer a doutora Simone Seghese. Simone, prazer muito grande te receber mais uma vez na escola, né? Obrigado pela parceria aí, por mais esse momento de construção da cidadania. A Simone, ela é advogada, professora universitária, mestre em Direito, especialista em Direito Previdenciário e autora de diversos livros jurídicos. Pessoal, lembrando que nós temos ainda mais um encontro desse ciclo, que está com as inscrições abertas, e vai ser de aposentadoria rural e híbrida, que vai acontecer no próximo dia 13 de novembro. Pessoal, também é importante lembrar, a ficha de avaliação é muito importante, porque assim vocês podem receber o seu certificado de participação, mas para isso tem que preencher a nossa ficha até amanhã, dia 17, tá bom? Os nossos cursos podem ser vistos no canal do YouTube, Escola Legislativo Piracicaba. Todas as nossas atividades que já aconteceram estão lá à disposição de vocês. Entrem lá, sigam nosso canal e também as nossas redes sociais. Tudo que vai acontecer está lá e vai estar à disposição nas nossas redes sociais. O Instagram, Escola Legislativo Pira, e o nosso site, escola.câmarapiracicaba.sp.gov.br. Lembrando, nós temos mais uma roda de conversa com as inscrições abertas, que vai relembrar o Comurba, né, as perdas humanas. Só que essa atividade vai ser presencial no dia 5 de novembro, às 14 horas, e acontecerá no nosso querido Museu Prudente de Moraes. Simone, mais uma vez, obrigado pela parceria, obrigado por estar com a gente. Seja sempre bem-vinda, a casa é sua. E acho que Maravilha, o pessoal veio aqui para te ouvir, não para ver o Pedro falar. Obrigado. maravilha, querido. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Não sei se a gente está bem enquadrado aqui. Eu vou falando com vocês, a Érica vai pontuando qualquer coisa que vocês tiverem para solicitar quanto ao áudio, ao vídeo. É só falar e a gente vai ajustando, tá certo? Como nós fizemos nas outras falas, eu vou apresentar o tema para vocês, mas vocês podem ficar à vontade para ir fazendo as perguntas, tá? Então, conforme forem surgindo as dúvidas, vocês podem ir encaminhando para a Érica e ela vai fazendo aqui a paralisação da minha fala justamente para atendê-los, tá certo? Então, vamos fazer uma conversa bem simples, bem amigável, como se a gente estivesse na sala da nossa casa, e como não, né? Porque alguns de vocês talvez estejam na sala de casa. E aí a gente vai tirando dúvidas sobre temas importantes, porque quando a gente se mune de conhecimento, né, pessoal, a gente consegue estar exercitando os nossos direitos, mas a gente consegue também passar informação, né? Então a gente pode ajudar muita gente com a nossa informação. Quando a gente tem uma informação privilegiada, uma informação de pessoas técnicas, como tem acontecido aqui na Escola do Legislativo, a gente tem condição de ajudar muita gente. Então, mesmo que a gente não esteja na condição de pessoa com deficiência, ou qualquer outro dos temas que nós abordamos, a gente tem informação para levar para essas pessoas, né? Então, hoje nós vamos trabalhar essa questão
que é uma questão muito significativa na mudança constitucional na análise do que é deficiência. Então, eu queria que vocês pensassem de uma forma bastante ampla sobre o que é ser deficiente. Quando a gente é leigo, e eu estou dando essas aulas pela primeira vez, em comunidades e tal, a pessoa já liga a uma falta de mobilidade, quer dizer, a pessoa não consegue, a pessoa é deficiente quando não consegue se deslocar, a pessoa é deficiente quando não sai da cama. Nem sempre é essa a qualificação de deficiência, né? Então, a gente precisa ampliar os nossos horizontes, porque se a gente limita a um tipo de deficiência, que é uma deficiência que conhecemos, por vezes nós estamos excluindo diversas pessoas que poderiam estar beneficiadas, tá certo? Então, o rol de pessoas deficientes é muito grande. Nós temos que estudar sobre as possibilidades de ampliar cada vez mais desse rol. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho da informação que é básica para que vocês saibam como começar a exigir os próprios direitos ou os direitos de quem aí vocês conhecem e têm carinho por. Então, se eu sou um profissional de saúde, se eu sou um profissional de educação, eu tenho que levar a informação, eu posso levar a informação privilegiada para beneficiar diversas pessoas que a gente nem sabe que são protegidas pela norma. Então, vamos começar lá. Em 2013, nós tivemos uma alteração na nossa Constituição Federal para dizer de alguns direitos previdenciários que estavam sendo incluídos na Constituição Federal, 2013. Então, nesse momento, alguns direitos previdenciários novos foram inseridos, nós vamos falar deles, com alguns benefícios para pessoas que tenham essa deficiência declarada. Depois, em 2015, veio uma nova lei, justamente pontuando, defendendo as pessoas com deficiência. Então, nós temos que entender que a pessoa com deficiência, ela é aquela pessoa que ela não consegue competir de igual forma com as demais. Então, percebam, meus queridos, que nós estamos falando de pessoas hipossuficientes, quer dizer, se a gente está tentando equilibrar a situação de todo mundo, pessoas de todos os gêneros, raças, credos, possibilidades também físicas entraram aí no rol. Então, muitas vezes a pessoa tem uma incapacidade, uma dificuldade, e não tem ideia que aquilo é uma deficiência, e que pode ser objeto de proteção, para que ela concorra em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, vamos pensar, uma deficiência pode ter uma quantidade de impedimento diferente em cada pessoa. Vocês conseguem concordar comigo, pensar junto comigo, que uma pessoa, por exemplo, que não pode caminhar, ela é cadeirante. Essa pessoa que tem uma situação financeira privilegiada, ela vai ter o carro adaptado, ela vai ter uma pessoa com apoio para levá-la para o trabalho, para se deslocar. Então, você imagine, a Simone, fica cadeirante. Vamos pensar. O lugar onde eu trabalho, o lugar onde eu moro, me possibilita um deslocamento com certa facilidade. Agora, vamos pensar numa Simone que mora, pobrezinha, que mora num morro, que depende do transporte de ônibus, que não tem condição de ter carro adaptado, quiçá ela tem condição de ter uma cadeira de roda de qualidades. Vocês acham que essa Simone aqui
tem mais chance de competir no mercado de trabalho do que a outra Simone lá do Morro, né? A gente pode pensar que existem outras dificuldades além da incapacidade. Então, por exemplo, a minha incapacidade poderia ser até mais severa do que a incapacidade daquela Simone do Morro. Por quê? Porque eu tenho mais condições de me readaptar, de aprender outra função, de me deslocar do que aquela pessoa pobrezinha que não tem nem como sair de casa para fazer um curso de formação. Então, nós estamos aí atravessando a vida. Ao longo da nossa vida há um evento aí, um acidente. E ambas ficamos cadeirantes, a Simone daqui e a Simone lá do Morro. Quem vocês acham que tem mais chances de continuar no mercado de trabalho e continuar fazendo a gestão da própria vida? As pessoas que têm mais condições financeiras, não é verdade? Sempre é assim, né? A pessoa que mora melhor, que tem um dinheiro para fazer fisioterapia, para colocar a prótese, essa pessoa vai se recuperar com mais facilidade. E quando ela se recuperar, ela vai aprender a trabalhar em outra função, ela vai dar poder se garantir de treinamentos, cursos para estar de novo no mercado de trabalho. Então, a deficiência não é só qualificada pelo tipo de doença, ela também é qualificada pelo tipo de possibilidades. Ficou claro isso para vocês? E isso foi uma mudança muito importante na nossa norma, muito importante. Eu comemorei demais. Por quê? Porque é como se a gente dissesse para as pessoas mais simples que há uma saída. E aquela deficiência dela, às vezes, nem é tão severa, mas se confrontadas com todos os impedimentos que ela está sujeita, aí sim ela será considerada uma deficiente com propósito a conseguir um benefício. Tá certo? Então, eu queria que a primeira coisa que a gente pensasse juntos é a qualificação de deficiência e tirasse da cabeça que a deficiência é aquela pessoa cadeirante, por exemplo, que é a primeira coisa que, quando eu estou dando aula para jovens, eles falam, que é o que é, me digam o que é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência é um cadeirante. E não necessariamente é essa qualificação que eu tenho que demonstrar na hora de fazer um pedido de benefício. Lembrando a vocês que nós temos benefícios que são previdenciários e nós temos benefícios que são assistenciais, né? A gente já falou disso nas outras aulas. Então, o benefício previdenciário, ele depende que nós sejamos vinculados à previdência. A previdência, ela é como uma seguradora, ela é como um seguro. Então, eu tenho que estar vinculada a esse seguro por meio do meu trabalho, por meio da minha contribuição, para eu poder ter uma retribuição de qualquer sinistro, quer dizer, qualquer acidente que aconteça ao longo da minha vida, não acidente na expressão mesmo de um acidente, mas um ato imprevisto, algum acontecimento imprevisto. Então, eu preciso, para ter direito à previdência, eu preciso estar vinculada à previdência. E como que a gente se vincula à previdência? A gente tem que estar lá pagando a contribuição social, não é mesmo? Tem várias formas de pagar contribuição social. Se eu sou empregada de alguma empresa, aquilo já sai do meu salário direto para a previdência. Mas se eu sou contribuinte individual, o antigo autônomo, né? O nome era autônomo e agora é contribuinte individual, só mudou o nome, viu, pessoal? Se eu sou um autônomo, se eu sou uma contribuinte individual, como eu sou aqui no escritório, eu mesma vou fazer as minhas contribuições com as minhas. Lembram das antigas guias de contribuição, né? Agora a gente faz direto lá no site, pega a nossa guiazinha e é isso,
tá tudo certo. Mas o importante é que para a gente ter direito a benefício previdenciário, a gente tem que estar dentro da Previdência, a gente tem que ser sócio da Previdência, a gente tem que estar pagando esse benefício. E aí é um benefício previdenciário que é denominado de aposentadoria também, afastamentos médicos, tudo igual os outros, os benefícios comuns. Acontece que quando a gente está falando de benefício de pessoa com deficiência, a gente tem prazos diferentes para concessão dos mesmos benefícios que as pessoas não portadoras de deficiência têm. Então, é o mesmo rol de direitos, mas nós temos alguns atendimentos especiais. Todas as pessoas hipossuficientes, quer dizer, que têm alguma dificuldade em participar da sociedade em igualdade de condições, como eu falei lá, a Simone do Morro e a Simone daqui, as duas têm que competir em igualdade de condições. Então, eu tenho que dar mais condições para a Simone pobrezinha, porque a outra tem. Então, eu tenho que dar melhores condições. Vocês percebem isso? Esse é o conteúdo novo da norma que trouxe humanização para nossa para o nosso arcabouço jurídico legislativo, tá certo? Então, quando a gente separa o que é benefício previdenciário do que é benefício assistencial, a gente já vai ter que pensar que a pessoa que está pedindo um benefício previdenciário, ela tem que ter pago previdência. Como? Ou ela foi empregada, ou ela contribuía como MEI, ou ela contribuía como contribuinte individual, facultativa, mas ela tem que estar vinculada à Previdência de alguma forma. Aí vocês vão fazer o seguinte: vocês vão separar. A pessoa é portadora de deficiência? Sim. Como que eu provo que ela é portadora de deficiência? Porque ela tem os laudos tais, documentos médicos tais, toma tais remédios. Beleza? Segundo item garantido. Agora eu preciso saber, ela é segurada da Previdência? Ela é sócia da Previdência ou não? Se ela não paga Previdência, nós não estamos falando de benefícios previdenciários, nós vamos falar dos benefícios assistenciais. Nós já falamos disso nas outras aulas. Se vocês tiverem dúvida nesse comecinho, volta lá e assiste a minha outra fala, porque eu explico direitinho como é que faz, inclusive para você se filiar. Meus queridos, prestem atenção, é muito importante que nós todos, sejamos sócios da Previdência, filiados à Previdência. É muito importante, por quê? Porque a gente nunca sabe quando a gente vai ter um evento aí de saúde, por exemplo, um acidente, bobo que seja, quebra uma perna e de repente fica 15, 20 dias sem trabalhar. Quem que pode ficar 15 dias sem trabalhar, 20 dias sem trabalhar? Nem quem é funcionário pode. Por quê? Porque aí o patrão também está onerado, você está arriscando no momento do seu retorno, né, a ser dispensado. Então, ninguém quer ficar sem trabalhar. Mas nós temos que pensar, quando o evento é saúde, é doença, a gente pode se afastar. E quando nós nascemos com uma deficiência ou adquirimos essa deficiência ao longo da nossa vida, nós temos ou não a possibilidade de trabalhar. A deficiência, ela é classificada como leve, moderada ou grave, e ela é que diz, essa análise é que diz se nós temos essa possibilidade de trabalhar e por quanto tempo nós temos essa possibilidade de trabalhar. Então, vamos pensar, nós estamos lá no mundo do direito previdenciário, nós estamos trabalhando ou estamos contribuindo de alguma forma com uma atividade vinculada a uma empresa ou não, por conta própria. Nós estamos trabalhando e nós estamos contribuindo. Então, nós somos segurados regulares da Previdência. Estou acabando só esse pensamento e já dou a palavra para você, Érica. Então, quando nós somos vinculados à Previdência, nós estamos trabalhando, pensem comigo, uma pessoa que não tem deficiência consegue trabalhar aos 30, 35 anos que a lei de aposentadorias requer.
Mas uma pessoa, às vezes, com uma deficiência grave, não consegue trabalhar tanto tempo. Por quê? Porque não fica em tantos empregos, porque sofre preconceito. Então, por isso, a lei veio para proteger, justamente para proteger. Tá bom? Érica, pode falar, minha querida. Oi, nós temos aqui duas perguntas. Antes de tudo, agradecer a presença de todos aqui pelo nosso canal no YouTube. Agradecer também, todos estão aqui dizendo boa tarde e tal. E nós temos a Rosinete, que está lá na Câmara de Guarujá. Seja muito bem-vinda, viu, Rosinete? Assim como os demais. Nós temos duas perguntas. A primeira foi feita pelo Gilberto. Um amigo trabalhava em uma oficina mecânica e sofreu um acidente fora do serviço e ficou com a mobilidade do dedão da mão comprometido para o seu serviço. Pode vincular a previdência? Você quer fazer as duas ou eu respondo essa? Como a doutora preferir. Então, vamos responder Prefere o Gilberto responder? primeiro. Vamos responder Tá. primeiro o Gilberto. Gilberto, olha, vamos lá. Quando a gente tem uma deficiência, um acidente que aconteceu, ele pode nos deixar com uma sequela ou não. Essa sequela, e esse acidente pode ser um acidente de qualquer natureza, que é o caso do teu amigo. Eu tô no final de semana mexendo no telhado de casa, levo um tombo e me machuco. Isso é acidente de qualquer natureza. Ou eu estou dentro da empresa, mexendo no telhado da empresa, escorrego, caio e me machuco. É acidente de trabalho, tá? Das duas formas, a gente pode usar dos benefícios da Previdência para afastamentos médicos. Então, se é uma doença que vai ter cura, eu fico por auxílio-doença. Se é uma doença que se prolonga demais, a gente pode pensar numa aposentadoria por incapacidade permanente. Mas quando a gente teve um acidente, se recuperou e ele só deixou, só não, né? Porque não é pouco, deixar uma sequela, deixou sequela, nós temos direito a um benefício que chama auxílio acidente. Mas esse benefício, ele é indenizatório. Ele nos paga como que se ele estivesse comprando a nossa incapacidade. Então, eu tinha as duas mãos, perdi uma das mãos. Quanto isso diminui a minha capacidade de trabalho? E por conta dessa diminuição da capacidade de trabalho, é que a Previdência me paga um auxílio acidente para que eu consiga ter direito, receber um acréscimo no próximo salário que eu vou receber. Então, por conta da falta de uma das mãos, eu vou produzir menos e por isso o INSS vai completar meu salário. O salário que eu ganhava antes não vou ganhar mais, porque eu estou com dificuldade de produzir, porque eu estou aprendendo a viver com apenas uma mão. Por isso, eu estou contando essa história para você, por quê? Porque para a gente conseguir que essa sequela seja considerada uma sequela incapacitante, a gente tem que ter efetivamente essa demonstração. Quer dizer, a perda do dedo, de uma ponta do dedo, vai causar um dano ou uma redução na capacidade de trabalho? Se sim, então a gente pode ter primeiro um quadro de um auxílio a acidente, que é esse complemento no salário. Você está trabalhando, ganhando o teu salário e ganha o complemento do auxílio acidente, mas se não, se é uma sequela definitiva, além disso, a gente pode ter benefícios do deficiente, das pessoas com deficiência, tá? Então, abrem-se duas possibilidades. Aquela sequela, ela não causa nenhum impacto na vida da pessoa, nem para o trabalho remunerado, tampouco para o autocuidado. Então, não tem direito a benefício e nem redução de tempo para aposentadoria. Agora, aquela sequela está impactando a vida da pessoa, ela está tendo dificuldade de conseguir trabalho, se manter no trabalho ou produzir como ela produzia, então aí ela pode ter os benefícios tanto do auxílio acidente quanto
dos benefícios da nova lei da aposentadoria prematura por conta do PCD. Tá certo? Será que eu respondi? Sim, doutora, ele pede mais um complemento, tá? Ele pergunta: existe um prazo para esse pedido ao INSS? E já aproveito também outra nessa linha, que é do Anderson, que ele pergunta: a perícia de aposentadoria por incapacidade permanente é de quanto em quanto tempo? Eu tenho mais perguntas após isso. Então vamos lá, olha. é, Quando nós temos uma incapacidade, o perito ele vai meio que entender quanto tempo vai demorar para melhorar. Então, ele já tem uma ideia de quanto tempo aquela perícia vai ter que ser feita novamente, para ver se a pessoa melhorou ou não, mantém-se doente. Se a gente está falando disso no auxílio-doença, quando a gente passa para a aposentadoria, mais ou menos acontece assim: passou para a aposentadoria, o próprio perito pode lançar no sistema uma convocação para uma nova perícia, ou ele percebe que é uma doença de difícil recuperação, recuperação lenta, então ele marca lá um alerta no sistema para dali a algum tempo. Só que no mundo real, de vez em quando, acontece de ter aqueles mutirões, né? Acontece aí de vários benefícios negados. Então, nesse momento, não tem lógica, a gente não sabe por que não chamaram para perícia, por que cancelaram sem perícia, então não tem muita regra. A lei diz que você pode ser chamado a qualquer tempo para nova perícia. Por quê? Porque se a autarquia, o INSS, entende que você pode estar curado, então ela chama para fazer uma perícia. E é o certo. O certo é chamar para fazer uma perícia para constatar, continua doente ou não. Não pode cancelar o benefício sem chamar para perícia. Tá certo? É assim que tem que funcionar. Mas esse prazo pode ser um prazo flutuante. Pode demorar muito para chamar, pode chamar todo ano, e pode ter esse mutirão aí que assusta todo mundo e que acaba pondo todo mundo de volta para a ativa, mesmo aquelas pessoas que não têm a menor condição mais de trabalho. E parece que eu deixei devendo o complemento da pergunta do Gilberto. O Gilberto, ele já agradeceu aqui, que respondeu, mas nós temos mais perguntas em cima desse caso do Gilberto, tá? Nós temos Vamos. outras perguntas que chegaram antes até, mas só para concluir esse raciocínio, tá? Só para não perder o raciocínio. O Wagner Rodrigues, ele diz: boa tarde. Aproveitando a dúvida do Gilberto, vamos supor que o amigo dele se recupere e volte a trabalhar. Ele pode pedir o auxílio posteriormente, referente ao período que ele esteve parado? Se sim, existe um prazo para esse pedido? Ele pode pedir, pode pedir. É claro que quanto antes ele pede, antes começa a contar o prazo de devolução, porque da data que a gente faz o pedido, o INSS demora para fazer o pagamento, mas quando ele fizer o pagamento, vai voltar na data do pedido. Então, todo o retroativo vai ser pago. Agora, tem na instrução normativa do INSS, tem um dos artigos que diz o seguinte: quando nós estamos afastados por doença, na hora que nós voltamos a trabalhar, o próprio INSS tem que identificar se ficou sequela ou não para converter o benefício de auxílio-doença em auxílio acidentário. Se ele não fizer, quem está errado é o INSS. Então, a gente usa muito esse artigo para pedir para voltar à retroação na data em que a pessoa terminou o auxílio-doença. Vocês entenderam? Então, embora tenha prazo, é muito importante, tenha um prazo muito longo e a qualquer tempo você possa fazer o pedido.
é muito importante que seja ágil, que a pessoa saiba do seu direito. Por quê? Porque senão ela está perdendo a retroação, toda aquela mensalidade que pode estar sendo paga lá de trás pode ser desperdiçada, entendeu? Ok, agora mudando de participante, tá? O Amauri, ele diz: Meu nome é Amauri, sou amputado transtibial. Faço fisioterapia lá no Luci Montoro, em Mojimirim. Tempos atrás, entrei com um pedido de BPC, o qual me foi negado. Inclusive, doutora, ele se coloca à disposição para te enviar uma imagem depois, né? Acho que Sim, dá, tá? Mas essa é a sim. pergunta dele. Então, meu querido, olha, o que acontece é o seguinte: muitas vezes a gente tem que documentar muito bem o nosso pedido, né? E às vezes, quando a gente faz sozinho o pedido, o próprio sistema faz a análise da documentação e às vezes não é da forma mais adequada, e por isso tem algumas negativas, né? Agora, o pedido de benefício assistencial, que é o LOAS, BPC, ele tem outros requisitos, né, além da deficiência. Então, nós temos que entender a razão desse indeferimento. Se você quiser mandar aí, junto com a imagem, esse indeferimento para eu dar um palpite, fica super à vontade, eu faço isso de coração para te dar alguma instrução para você mesmo alimentar novamente o sistema e tentar fazer novamente esse pedido, viu? Você pode tentar fazer por si, com os documentos que tem, e ir refazendo, talvez seja bem sucedido. Certo, vamos para a próxima pergunta, tá? É a Franciele Fialho. Boa tarde, sou a vereadora Fran de Mococa. Quando a criança tem um laudo fechado com um diagnóstico de TEA, nível de suporte, pode contribuir para que consiga aposentar? Obrigada pela presença, vereadora. Olá, 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 querida Franciele, um prazer tê-la aqui. Olha, vamos lá. Para a gente conseguir a aposentadoria, nós temos que ter um tempo mínimo de tempo de contribuição. Então, o primeiro requisito é a gente entender se essa criança ela tem condição de trabalho ou não. Por quê? Porque para conseguir uma aposentadoria, você tem que estar inserido no sistema previdenciário e tem que ter tido condições de trabalho por X período. São três tipos de análise médica que vai te dizer quanto tempo você tem que ter de trabalho. Então, eu estou imaginando, e me corrija se eu estiver errada, que essa criança não tem condição de trabalho, nunca trabalhou. Então, a gente tem que pensar em outros tipos de benefício, né? Porque quando você está vinculado à Previdência, o vínculo tem relação com o tempo que a gente paga de contribuição, né? Junto com a análise do nosso quadro de deficiência. Então, compara os dois e aí você tem uma aposentadoria. No caso de crianças, a gente faz muito aqui no escritório os pedidos de LOAS, né? De benefício PPC. Por quê? Porque a criança não trabalha. E aí o requisito do LOAS é outro: é a incapacidade aliada à hipossuficiência econômica, uma família pobre que vive com valores irrisórios perto das necessidades. E aí a gente consegue colocar um LOAS para essa criança. E o LOAS não é aposentadoria. Por quê? Porque o LOAS você nunca precisou contribuir para ter direito. É uma pessoa que não contribui para ter direito. E essa pessoa que vive do LOAS, por exemplo, não tem 13º, como a aposentadoria tem. Então, sempre é melhor a aposentadoria, mas para ter aposentadoria, a gente tem que ter aquele tempo mínimo de pagamento, de tempo de contribuição. E aí você vai provar a tua incapacidade
e o perito vai dizer, o teu grau de deficiência é leve, médio ou alto, grave? E aí ele vai dizer, então você tem que comprovar 20 anos de tempo de contribuição. Deu para entender? É por aí. Certo, temos mais uma dúvida, tá, doutora? O Anderson diz: sou aposentado por incapacidade permanente, porém, hérnia de disco e insuficiência renal. O perito não acrescentou os 25% do meu benefício. Eu posso pedir uma revisão? Então, vamos lá. Anderson, né? Oi, Anderson, isso mesmo. Anderson, vamos lá. Então, nós temos direito àquela expansão dos 25% quando nós estamos numa situação de agravamento de nossa doença. Então, nós já somos aposentados por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, mudou de nome também, eles gostam de mudar de nome, mudou de nome, e a gente vai demonstrar que nós temos necessidade desse suplemento, justamente porque nós precisamos de apoio dentro de casa ou no trabalho. Nós precisamos sempre de alguém por perto. Esse suplemento de 25% é para isso. Então, para você fazer o pedido, não é um pedido revisional, porque ele não mexe no valor do teu benefício. E eu até recomendo que você não peça revisão, porque às vezes tem alguma impropriedade no cálculo e pode ser prejudicial para você. Você vai justamente pedir os 25%, a expansão do valor do benefício por conta da superinvalidez, tá? Tem lá no site do INSS justamente esse pedido para você firmar, tá? Oi, doutora. Por Mais enquanto alguém? seria aí. Não, por enquanto são essas as perguntas. Maravilha. Então vamos seguindo, e conforme eu vou falando, vão surgindo outras dúvidas e vocês vão deixando aí que a Erika vai me chamando. Quando a gente está falando de aposentadoria, a gente está pensando naquela regra que foi já alterada em 2013, que diz o seguinte: presta atenção, tá aí no material. Grau de deficiência leve, homem 33 anos de tempo de contribuição, mulher 28 anos de tempo de contribuição. Moderada, homem 29 anos de tempo de contribuição, mulher 24. Grave, 25 para o homem, 20 para a mulher. Então, qual é a nossa. Nós estamos trabalhando, nós estamos contribuindo, a gente é autônomo, vende coisa, sei lá o quê, ou é empregado, tanto faz. Importante é que a gente vá lá no nosso cadastro de informações da Previdência e lá tenha pelo menos 20 anos de tempo de contribuição para mulher e 25 para homem, para a gente fazer o pedido da aposentadoria do deficiente. Percebam que é diferente. Por quê? Porque eu preciso provar que eu trabalhei por esse tempo mínimo. Ou, se eu quiser aposentar e tenho uma deficiência, eu tenho que juntar minha idade, 60 anos para homem, tira 5 anos, e 55 para mulher, mais 15 anos de tempo de contribuição. Então, a pessoa com deficiência vai ter que mostrar que trabalhou pelo tempo mínimo. Tá lá, contribuiu pelo tempo mínimo. Certo? Então, não há como fazer uma aposentadoria sem a demonstração do tempo de trabalho, tá certo? Aí, você vai juntar o tempo de trabalho com a sua deficiência. Vai ter que levar essa informação médica para o perito. E o perito, o perito, vai falar se a sua deficiência é leve, média, moderada ou grave. Tá bom? Então, aí que quando você chega lá que você vai ficar sabendo que a tua deficiência foi considerada leve, portanto, você sabe que em vez de trabalhar 30 anos, como todas as outras mulheres, você vai trabalhar 28.
O homem, em vez de trabalhar 35, vai trabalhar 33. Por quê? Porque os peritos, e o perito ele não tem a, a voz de todos. Pode um perito errar. E aí a gente tem que revisar essa avaliação que o perito fez. Nós fizemos aqui no escritório o benefício de uma moça que trabalhou por 20 anos na faculdade onde eu trabalho, e ela trabalhou, ela é uma mulher cega de nascença. Então, nós fizemos a prova de que ela nasceu com cegueira bilateral, os dois olhos, desde do berço. Então, todo o tempo que ela trabalhou na faculdade, ela trabalhou como deficiente já. Então, nós comprovamos os 20 anos de tempo de contribuição, a deficiência e conseguimos reduzir, porque a cegueira bilateral é uma deficiência grave. Então, aposenta a mulher com 20 anos, o homem com 25. Entenderam? Então, isso é aposentadoria. Isso é aposentadoria. É uma aposentadoria igual a de todas as pessoas sem deficiência, com melhores prazos menores. Quer dizer, a pessoa com deficiência aposenta antes. Tá certo? Bom, depois nós temos, do outro lado lá da brincadeira, nós temos o BPC Loas, que é o benefício assistencial. Também esse benefício começa com a perícia, porque tem que ter a constatação da incapacidade para o trabalho ou para a gestão da própria vida. Porque a gente pode não trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar fora, mas a gente não consegue autossustento, não consegue se cuidar, autossustento e autogestão, cuidar de si, tomar banho sozinho, fazer comida sozinho. E aí a gente pode fazer essa prova médica, que é lá com perícia, e aqui nós temos também a prova social, que é uma perícia social, para saber se você é pobre, certo? Então a gente tem que fazer a avaliação sobre a miserabilidade, diz a norma, que pode ser, na justiça, considerada a regra de um salário mínimo por pessoa. Então eu moro lá, minha mãe e meu pai velhinhos e eu deficiente. Cada um ganha um salário mínimo. Meu pai e minha mãe ganham um salário mínimo. Eu posso pedir para mim um salário mínimo também. Agora, diretamente no INSS, normalmente é negado. Por quê? Porque a norma da Previdência diz que tem que ter um caráter de miserabilidade, menos do que um salário mínimo. Tem que ser um salário mínimo para 4 pessoas. É um quarto de salário mínimo para a família. Então, nesse caso, eu, meu pai e minha mãe, eles ganham 2 salários mínimos, seria tecnicamente suficiente. Aí a gente tem que pedir isso em juízo para conseguir a concessão. Tá certo? O LOAS, se a gente nunca contribuiu, o LOAS, ele tem o valor sempre de um salário mínimo. Mas, se eu estou falando lá do benefício previdenciário, não necessariamente. Essa moça que trabalha na faculdade, que foi cliente nossa, o salário dela de benefício saiu muito bom, saiu muito alto, próximo de 7 mil, próximo do que ela ganhou na história da vida dela. Então, não necessariamente será de salário mínimo se não for benefício assistencial, certo? Então, as pessoas falam: eu tenho benefício de deficiente e recebo só um salário mínimo. O outro ali, meu amigo, também tem benefício de deficiente e ganha mais. Aí você tem que entender. Se for LOAS, é aquela pessoa que nunca pagou previdência. Se for previdenciário, que são as aposentadorias dos deficientes, com base nessa lei de 2013, é um cálculo sobre o que a pessoa contribuiu. Então, muitas vezes a pessoa contribuiu sobre altos salários. E aí, quando faz a média, o valor fica bom, fica alto salário também, né? Agora, lá no LOAS, como a pessoa nunca contribuiu, não tem salário para fazer cálculo,
Dá para entender que não é injusto? É um benefício para uma pessoa que nunca contribuiu, ao contrário de lá da Previdência, que é a aposentadoria, o cálculo é feito sobre quanto a pessoa contribuiu. Então, se a pessoa contribuiu sobre bastante, vai ter um saldo bom, vai ser feita uma média e vai ficar um valor bom. Se a pessoa contribuiu com salário mínimo, pode ser que lá na aposentadoria também seja benefício de salário mínimo. Por quê? Porque a pessoa também contribuiu sobre salário mínimo. Entendem? Então, é mais ou menos essa forma de cálculo. E por isso que tem essa diferença expressiva entre o valor dos benefícios quando são previdenciários e quando são benefícios assistenciais, que é o nome do benefício do LOAS. Agora, para a gente já ir partindo para o final da nossa jornada aqui, eu vou falar para vocês, então, eu vou tentar responder essas perguntas que estão no material, que são as 10 perguntas principais que todo mundo faz sobre o assunto. Antes, eu quero responder o que a Érica tem aí. Isso, doutora. Nós temos aqui algumas perguntas, inclusive vindas pelo WhatsApp. Fiquem à vontade também para enviar pelo WhatsApp. Se quiserem que. Nós não temos os nomes das pessoas que nos enviam, né? Então, se quiser ser anônimo também, fique à vontade. Mas nesse caso aqui, ela se identificou, o nome dela é Giovana, e ela pergunta. Desculpe, tem uma pergunta antes, tá? Só para ser justa aqui. O Dan pergunta: pessoa com 11 anos de contribuição, início de hérnia de disco, bico de papagaio e em processo de diagnóstico de TDAH, tem direito ao BPC? Essa é a pergunta do Dan. Ô, Dan, então vamos de novo, ó. O BPC é para pessoa que nunca contribuiu, lembra? Ou que contribuiu e está fora do sistema há bastante tempo. Então, eu tenho 11 anos, mas faz 10 anos que eu não contribuo. Então, essa pessoa só vai ter direito ao BPC, que é o LOAS, tá? Tem direito, por quê? Porque você tem que provar que você está doente e que você é pobre. Lembra? No LOA são essas dois requisitos. Eu tenho uma doença incapacitante e sou pobre. Agora, se eu tenho 11 anos de tempo de contribuição e ainda estou dentro da qualidade de segurado, eu ainda sou sócio da Previdência, eu posso pedir lá a aposentadoria por incapacidade. E lá o benefício vai ser de valor melhor. Então, a primeira coisa que tem que entender, Dan, é se essa pessoa que contribuiu por 11 anos já perdeu a qualidade de segurado, ou se não, se dá tempo de pedir um benefício previdenciário. Então, do lado de cá de quem contribui é o previdenciário, que é muito melhor, e do lado de cá é o LOAS, para quem não contribui ou parou de contribuir há bastante tempo, que é de salário mínimo, tá? Esse requisito no pedido do LOAS tem que combinar com a incapacidade, tá bom? Então, são esses dois requisitos. Eu sou pobre e doente, posso ter LOAS. Não contribuo ou faz tempo que não contribuo. Nunca contribuí ou faz tempo que não contribuo. Do lado de cada previdência, estou doente e sou sócio contribuinte do INSS. Aí eu posso ter auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade e ter um valor de benefício bem melhor. Ok. Então vamos para a pergunta da Giovana, tá? Lá pelo WhatsApp. Aposentadoria para criança, por exemplo, o TEA é nível 3 de suporte não verbal. Exige quanto tempo de contribuição para garantir a aposentadoria? Podemos contribuir de modo particular a partir de que idade? Então, a aposentadoria, ela tem relação com essa contribuição do trabalho. Então, essa criança, pelo que eu estou entendendo, ela não tem capacidade de trabalho, certo? Então, a gente vai ter que pensar que ela está contribuindo como facultativa, por exemplo. Se ela está contribuindo, ela está contribuindo como facultativa, e assim que ela demonstra a incapacidade, ela pode ser afastada por
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Só que não é a forma própria de garantir. Por quê? Porque a gente precisa já fazer o vínculo provando a incapacidade, né? Então, a aposentadoria de criança é muito impossível, porque a gente só pode começar a contribuir a partir de uma determinada idade. E a gente vai contribuir ligado ao trabalho. Se a criança já nasceu com deficiência ou com uma incapacidade, a gente não consegue fazer vínculo com a previdência. Vamos pensar que essa criança nasceu normal. Quando ela fez 16 anos, se vinculou à previdência. Acho que a partir de 14 como aluno aprendiz. E aí começa a contribuir. Ao longo dessa vida, essa criança fica adulta e adoece. Então, ela já tem uma quantidade de contribuição porque ela tinha capacidade de trabalho e fez vínculo como trabalhadora. E aí, nesse meio de caminho, ela ficou doente. Então, aí é possível auxílio-doença primeiro e depois a aposentadoria por incapacidade permanente, independentemente do tempo. Só que deu para entender que tem que ter esse histórico do trabalho? Certo. A próxima pergunta também via WhatsApp. Homem de 28 anos com esquizofrenia. A mãe iniciou a contribuição aos 16 anos para garantir, né, uma contribuição. Quando solicitado LOAS, foi negado, alegando que contribuiu para o INSS anteriormente. Também não conseguiu aposentadoria. Qual seria uma alternativa? Então, aí nesse caso, a gente vai pensar o seguinte: a contribuição que foi vertida para a Previdência é para deixar essa pessoa dentro da Previdência, certo? Então, tem um tempo de contribuição aqui, por quê? Porque o filho não estava numa condição muito severa de doença. Então, aqui na Previdência tem contribuições. Mas, pelo que eu estou entendendo, suspendeu essas contribuições, porque senão poderia ter pedido aqui um benefício médico e aposentadoria. Poderia ter pedido aqui. Não pediu, pediu um LOAS. E aí a gente precisa entender por que o LOAS foi negado. Foi negado porque tem doença, a doença não foi considerada incapacitante, ou porque a família não é de baixa renda, porque justificar que ele teve um vínculo aqui não é uma justificativa que impede a concessão do LOAS, entendeu? Falar que não vai conceder o LOAS porque tem benefício é uma justificativa apenas se ele puder fazer o pedido de aposentadoria. Entendeu? Elimina o LOAS porque ele tem coisa melhor. O INSS está falando, viu? Não procure o LOAS, você tem direito a coisa melhor, porque você contribuiu. Então, a previdência é sempre melhor. Aí é importante entender, nesse caso concreto, a pessoa tem contribuição e está ainda dentro da qualidade de segurado, quer dizer, não faz muito tempo que parou de pagar, então essa pessoa vai poder pedir benefício previdenciário e não assistencial, que é o LOAS. O LOAS está do lado de cá, é de salário mínimo para pessoa que não paga o INSS, não está pagando. Porque se ele paga, ou faz pouco tempo que parou de pagar, é mais vantagem pedir aqui do que no LOAS. Vantagem econômica, o benefício pode sair mais alto. Por enquanto, são essas as perguntas, doutora. Por enquanto são essas. Então, muito bem, vamos partir aqui para um resumo final para eu explicar para vocês. Mais as 10, os top 10 mais perguntados e ver se isso desperta alguma dúvida em vocês e nós vamos trabalhar de novo, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta que todo mundo faz é: o que é ser PCD? O que é ser PCD? Então a resposta é: a pessoa que tem impedimentos, eu vou ler para vocês o que está na norma. A pessoa que tem impedimentos físicos, mentais, intelectuais, sensoriais, de longo prazo,
E com interação com barreiras, limitam a sua participação em igualdade de condições na sociedade. Então, a pessoa tem um desses, impedimento físico, ou impedimento mental, ou intelectual, sensorial, que não é temporário, por curto prazo, é de longo prazo. E esses impedimentos, essas dificuldades confrontadas com as barreiras impedem que essa pessoa concorra em igualdade de condições. Então, vamos pensar naquela pessoa que mora no morro. Para ela chegar todo dia no trabalho, no horário, é muito difícil, é muito penoso. Então, ela vai atrair preconceito, o empregador vai ficar bravo porque está chegando atrasado e ela vai ser demitida antes da hora do que aquela que é deficiente também, mas tem um carro adaptado, não precisa subir em ônibus, não tem rampa, aliás, em todo lugar que ela vai tem rampa de acesso, não tem dificuldade nenhuma e consegue chegar todo dia no trabalho na hora certa. Então, essa é uma barreira. A barreira do deslocamento é uma, mas só para vocês entenderem que as barreiras podem incapacitar, podem tornar a vida do deficiente A diferente da vida do deficiente B. Por quê? Porque eles têm vidas diferentes, eles trabalham em lugares diferentes. Para um incapacita, para o outro menos. Então, essa é a primeira informação importante. Como você sabe que a pessoa é deficiente? Às vezes ela tem uma doença que o próprio medicamento incapacita. Então, ela nem está totalmente incapacitada, ela nem é considerada deficiente, mas ela tem que tomar um medicamento. Nós tivemos um caso aqui no escritório de um motorista de caminhão que ele tinha uma dor severa na coluna e ele tinha que tomar remédio para essa dor de uso contínuo. O médico prescreveu de uso contínuo. Esse remédio, ele causava sonolência, ele causava distração, irritabilidade. Como que um motorista de ônibus pode ficar sonolento? Como que o motorista de ônibus pode ficar distraído? Então, por conta do medicamento de uso contínuo, nós conseguimos afastá-lo. Então, não era caso de deficiência, era caso de doença. E ainda assim, o que incapacitou ele foram os medicamentos de uso contínuo. Então, é muito mais amplo do que a gente pensa quando a gente fala de uma qualificação de uma doença. Às vezes a pessoa tem. Nós tivemos um outro caso aqui de um mecânico que ele sofreu um acidente de trabalho, pingou óleo, sei lá o que, no olho dele, e ele tinha também um problema muito severo de coluna. O problema do olho, que era um problema que visivelmente assustava, a gente olhava e falava, com certeza vai ser incapacidade. Por quê? Porque ficou muito feio, muito o tempo todo lacrimejando, visivelmente atrapalhava a vida dele. Mas o que a gente conseguiu foi a incapacidade pela coluna, pelo problema de coluna, porque combinava os dois problemas e causava uma incapacidade de trabalho. Porque além dele ter um problema grave oftalmológico, ele tinha também um problema expressivo ortopédico, e isso fez o impedimento da atividade dele, tá? Então, a gente precisa pensar de uma forma bastante ampla, porque a gente pode melhorar as chances das pessoas serem afastadas do trabalho ou conseguirem um BPC, se a gente souber explicar como é que essa doença incapacita a pessoa, como é que essa deficiência causa dano àquela pessoa portadora, tá? Então, a segunda pergunta é: toda doença é considerada deficiência? Não, não é toda doença que é deficiência. A gente precisa avaliar qual a limitação dessa doença, o quanto essa doença limita a pessoa. E aí sim a gente vai identificar e demonstrar para os peritos, demonstrar cabalmente o quanto aquilo
causa de redução na capacidade de trabalho. E por conta disso, a gente tem um prejuízo aí na longevidade da atividade, quer dizer, ele não vai conseguir desempenhar a atividade pelo mesmos 30, 35 anos que as pessoas normais, tá? Bom, como que a gente faz para comprovar tudo isso? Então, a gente precisa de documentos médicos, principalmente que demonstrem a data do início dessa doença. Porque a partir da data do início é que a gente vai contar aqueles 20, 24, 28 anos, tá? Então, a gente precisa da data do início da doença. Então, o médico, teu médico, médico que atua no teu caso, o médico do posto de saúde, ele tem que dar os prontuários, os laudos, a descrição dessa deficiência, né? Então, se você vai em mais de um médico, pede lá o laudo com a descrição da doença. Então, tudo isso vai fazendo provas a seu favor, na hora de você requerer um benefício ou requerer a expansão de um benefício, como o colega aí que tinha que ampliar a incapacidade e receber 25% a mais. Gente, 25% é muita grana, né? Então a gente precisa estar documentado. Toda vez que a gente vai no médico, já é uma dificuldade de conseguir a consulta. Já é uma dificuldade de marcar exame. Quando a gente consegue, a gente tem que montar uma pasta com esses documentos, com esses laudos, com todos os receituários de medicamento. A gente tem que ter. Por quê? Porque a partir disso é que a gente monta uma história de convencimento para essas perícias que serão necessárias, né? Mas a gente tem que ter um início. Vocês imaginem que os peritos do INSS, eles têm ali 10, 15 minutos para atender a população, cada caso. E não dá tempo de saber tudo. Então, a gente tem que levar esse documento mastigado. Quando a gente acompanha aqui uma perícia no escritório, a gente faz um demonstrativo. No ano tal, iniciou com uma hérnia, e depois no ano seguinte, por conta da sobrecarga, aquilo se agravou. Então, a hora que o perito está conversando com a pessoa, que ele só tem aqueles 10, 15 minutos, ele tem um roteiro, mais ou menos, e o exame está ali do lado, para ele ver que a petição e o exame estão combinando, né? Então, facilita muito quando a gente consegue fazer essa demonstração, né? Pode falar, Eriquinha. Vamos lá, então, doutora. Até fazer um combinado, caso a doutora prefira fazer as perguntas, as 10 perguntas, e depois eu volte também, só me dizer, tá? Não, vamos respondendo as Vamos lá? deles, porque às vezes já vai repetir aqui, aí eu nem faço essa. Tá bom, vamos lá então. Uma pergunta pelo WhatsApp, tá? Uma pessoa com baixa visão, 21 anos de contribuição e 45 de idade, eu entendi que é necessário 25 anos de contribuição, mas por 7 anos estagiou em um órgão público, sem contribuição. Seria possível contribuir esse período de estágio para a contagem de tempo? Desses 21 anos, 20 são contribuídos como PCD. Então, agora a gente precisa entender se essa pessoa é homem, se é mulher, né? Porque se a gente tem a constatação de que é uma mulher e é homem, então, homem com a deficiência grave, então são 25 anos de tempo de contribuição mínimo. Com a moderada 29 e com a leve 33. Então, a gente precisa entender qual é o grau de deficiência, né? Primeiro, porque se a pessoa é cega dos dois olhos, ela tem uma deficiência grave. E aí a gente precisa entender quais são os outros níveis, né? Falando que ela tem pouca visão. Pouca visão pode ser que passe na perícia como leve, e aí vai ter que ter o tempo de 33 anos de tempo de contribuição. Então, tudo começa daí. Agora, as contribuições atrasadas sempre podem ser feitas, mas a gente precisa passar antes por uma avaliação, porque muitas vezes você contribui e não tem resultado positivo, porque contribuir contribuições atrasadas é muito caro. É cobrada uma multa daquele valor, é muito
oneroso para você poder fazer esse recolhimento. Então, é muito importante que você saiba se você pode fazer, se ele vai ser reconhecido. O que a gente faz aqui no escritório é o seguinte: nós, fazemos um pedido para o INSS dizer se autoriza ou não aquela contribuição. E a hora que o INSS autoriza, a gente faz o pagamento, quando o cliente quer. Então, antes a gente faz um pedido para a Previdência, tá? Para não contribuir à toa, porque depois você conseguir se restituir desse valor é muito difícil. Legal, obrigada pela pergunta. Inclusive, é uma questão minha também, que eu também já fui estagiária, né? Então, a pergunta a doutora acha que a questão do estágio, por não ter talvez vínculo empregatício, né? Eles têm esse entendimento, será que conseguiríamos fazer essa contribuição, doutora? Então, a gente precisa ver como é que foi feito o vínculo do estágio, porque ao longo da história normativa, o estágio ele foi tendo que ser provado para ter valor previdenciário. Então, quando você estava absolutamente desconectado das obrigações contributivas, esse tempo não era contado. Depois, você vinculado a uma faculdade, com contribuições, sim, aí começaram a contar. Então, a gente precisa entender em que momento histórico esse estágio aconteceu, para ver quais eram as exigências na época e se havia ou não recolhimento de contribuições ou obrigação de recolhimento de contribuições. Eu acho que nesse caso a gente tem que fazer um estudo caso a caso para evitar de dar esperanças para quem, por exemplo, fazia 2, 3 horas de estágio, dificilmente vai ter como computar esse tempo despendido aí nesse aprendizado. Ok, doutora, a próxima pergunta é que temos várias, tá? Deixa eu ver se eu já fiz essa. Como funciona a questão da tutela de pessoa com deficiência para garantir a sucessão da aposentadoria? Eu já fiz essa, não, né? Não. Tá. Então, a gente precisa primeiro entender sobre essa deficiência, porque a gente não pode fazer um pedido de tutela ou curatela de uma pessoa que tenha condições de gestão. Então, como eu estava explicando para vocês, não são todas as pessoas que têm deficiência que não conseguem gerir a própria vida. E é bom que essas pessoas que tenham condições façam a própria gestão de vida, né? Então, não é uma regularidade que toda pessoa deficiente tenha um tutor ou um curador para comandar aquela vida. Então, é preciso entender se é caso de nomear alguém para cuidar daquele patrimônio. Se for caso de nomear alguém, antes no momento aí do pedido do benefício, já tem que fazer através desse tutor ou curador, que tem que ser nomeado pelo juízo, tá? Por quê? A não ser que seja mãe ou pai, você já pode fazer o pedido direto na Previdência, mas não raro precisa ter a nomeação judicial para ser o tutor ou curador daquela pessoa que não tem condição de autogestão. Se ela tiver, você não deve fazer, ela mesma deve fazer por si. Ok, doutora, tem aqui vários elogios, tá? Aqui no nosso chat. Muito obrigada, pessoal. E tem aqui o Wagner, ele diz assim: aproveitando a questão do estágio, a doutora pretende contratar um estagiário? Ele riu e disse: com a excelência que a senhora trata todas as questões, seria incrível estagiar contigo, Ah, né? meu querido, maravilhoso. A gente está sempre com vaga aberta aqui, viu? A gente faz atendimento de previdência em vários postos. Então, a gente faz formação de despachantes previdenciários, pessoas que não são do direito, mas que entendem muito da lei previdenciária. Então, claro, fica atento aí aos nossas mídias. Sempre sai aí informação de que tem vaga aberta para trabalhar com a gente. Isso, muito bem. Até.
tem um pessoal perguntando também sobre o contato. Eu queria esclarecer que quem se inscreveu já recebeu o material pelo WhatsApp agora no início da tarde, e lá consta todos os contatos, tá? Mas quem também fizer aqui o certificado de avaliação, né, o formulário de avaliação que já está aqui no chat, também vai receber esse material. Tá? E nesse material tem o contato da doutora para que vocês falem depois com ela, tá? Temos mais alguma pergunta? Ah, tá. Temos sim. O Anderson, ele diz: eu fui aposentado por incapacitante permanente, porém a empresa não está querendo fazer a rescisão trabalhista. Porém, só consegui fazer o saque do FGTS. O que eu faço agora? Amigo, vamos lá. Olha, a rescisão trabalhista, ela fica suspensa mesmo. Por quê? Porque quando a gente faz uma aposentadoria por incapacidade, essa aposentadoria por incapacidade permanente, ela pode ser revogada. Você pode perder essa aposentadoria. E nesse caso, você está vinculado àquela empresa, entende? Então, a empresa tem que segurar você por um determinado período. O artigo 101 da 8.212 ou da 8.213, não me lembro, diz que quando a gente ultrapassa 10 anos de afastamento ou a gente chega aos 55 anos, preciso dar uma olhada nisso. Esse benefício se converte em benefício definitivo. E aí a gente pode voltar lá na empresa e pedir a nossa rescisória, tá? Então, algumas empresas fazem antes essa rescisória, você pode fazer o pedido dessa rescisória, mas a norma diz que a empresa está vinculada até que aquela aposentadoria se converta em definitiva. Então, pode ser que seja por isso, vale aí uma ligação para a empresa para entender que você deseja, você pode fazer esse pedido dizendo que você deseja o desligamento completo da empresa, mas a norma diz que a empresa se mantenha mesmo com todo o quadro de pessoas afastadas por aposentadoria até que se converta em aposentadoria definitiva. Então é importante que a gente entenda a sua situação concreta, quanto tempo faz que você está afastado, para ver se já dá para pedir a conversão em definitiva, ou você fazer um acordo com a própria empresa e reconhecer que não deseja mais trabalhar, que vai se afastar, assina um termo e a empresa pode fazer essa rescisória para você. Só mais uma pergunta, doutora. Sou deficiente e fui aposentada após meu último afastamento da empresa. Continuei com o convênio médico, mas gostaria de saber se eu tenho direito também ao auxílio-refeição, né, a cesta básica, a qual eu tinha direito antes disso, pois não foi um pedido meu ser aposentada, né? Não foi uma solicitação minha. Então, minha querida, aí eu vou dar um chute, porque minha especialidade não é direito do trabalho, não. Aqui no escritório tem outros advogados trabalhistas. Mas eu entendo, pela lógica, que não, que você não tem direito a nada do que você teria na ativa. Então, por exemplo, aqueles passes, né? O salário de deslocamento, como é que chama? Para você ir, cesta básica, esses benefícios que tem quando você se desloca para trabalhar, você não teria na inatividade. Mas eu fico te devendo essa resposta com certeza, porque realmente não é a minha área de especialidade. Eu tenho que perguntar aqui para os universitários, para te dar uma segurança. Se você quiser ficar super à vontade, deixa seu contato com a Érica, ou me chama no meu, pode chamar pelo Instagram, e aí eu vou achar essa resposta mais precisa para passar para você. Ok, obrigado. Seria isso por enquanto, doutora. Então é isso, meus queridos. Nós vamos já partindo para o final da nossa conversa, pensando que o mais importante que eu queria que vocês fixassem é que nós temos dois tipos de possibilidades de benefício. Um deles é previdenciário, o outro é assistencial. Então, pelo menos vocês que estão aqui comigo, porque essa é uma confusão do mundo inteiro, mas vocês que estão aqui me ouvindo, separarem o que é LOAS e BPC, que é a mesma coisa, o LOAS,
da Previdência, são coisas diferentes. Aqui a gente tem que contribuir para ter direito e é muito melhor, tudo é muito melhor, o salário é muito melhor, as condições são muito melhores. E esse aqui a gente não precisa contribuir, nunca contribuí, não, nem sei como contribui. Sou uma criança, nasci com doença. É aqui, tá? No LOAS. Aqui na Previdência é para quem contribui, para quem trabalhou, para quem já tem tempo lá, para quem se machucou no meio do caminho. Aí é previdenciário, e aí é muito melhor a gente ter previdenciário do que assistencial. O assistencial é para socorrer, quando não tem o previdenciário. Mas o mais legal é que a gente contribua e tenha o nosso benefício previdenciário quando a gente precisar. É isso, meus queridos. Precisamos encerrar. Infelizmente, o papo foi maravilhoso. Mas vocês têm aí ó, o meu nome, Simone Segues. Se jogar na mídia, vocês vão achar meu Instagram. A Érica vai mandar o material. Tem outras informações importantes no material que vocês podem visualizar e pode gerar nova dúvida. Quiser falar comigo, claro que tem um tempo aí para eu conseguir dar resposta para todo mundo, mas eu darei, ficarei atenta à dúvida de vocês, tá certo? Colega que queria me mandar a imagem aí, fica à vontade, vou esperar. E não se esqueçam que nós teremos mais um encontro para falar de benefícios rurais. E é no mês que vem, né, Érica? É o último. Depois a gente pensa em começar um novo ciclo para tirar essas dúvidas, porque eu sei que vocês surgem muitas dúvidas e a gente nunca tem para quem perguntar, né? Tem que aproveitar a escola do legislativo e tirar dúvidas de todos os âmbitos previdenciários. Eu me coloco à disposição de vocês. Tá certo? Mais alguma coisa, Érica? Muito obrigada, doutora, por mais esse encontro, né? Teve até um participante que perguntou por que terceira aula, né? Então, eu expliquei que esse é o nosso terceiro encontro de 4 já, né, planejados aqui. O próximo será no dia 13 de novembro. Nós vamos tratar sobre aposentadoria rural e híbrida, não é mesmo? As inscrições estão abertas, vocês vão receber novamente esse lembrete daqui a pouquinho, tá? Devo E frisar a quem, importância. Desculpe, pode falar. eu ia te perguntar se quem não participou dos dois primeiros, eles estão lá já no YouTube, a pessoa pode assistir. Já estão disponíveis, Pode. tá? Inclusive, nós tivemos um probleminha e tal de som, mas eles estão já arrumadinhos, estão todos lá, tá? Os outros Maravilha. 2 encontros estão lá, podem consultar, fiquem à vontade. Caso não consigam acesso, a escola está à disposição e pode fazer isso para vocês, mandar o link. Então, lembrando, dia 13 de novembro, nosso próximo encontro. Lembrar mais uma vez a importância do formulário de avaliação para receber o material, quem não se inscreveu ainda. Tá, doutora? Ótimo. Muito obrigada mais Ótimo. uma vez, tá? Receba o abraço e a gratidão da Escola do Legislativo. Até lá, Obrigada, tá? Até viu, dia 13. queridos? Um abraço para todos.